Nós estamos dando continuidade, né, ao estudo desse mês, falando sobre maturidade espiritual. Na próxima quarta, né, eu convidei o pastor José Carlos, né, para estar ministrando a última quarta. Queria convidar os irmãos, né, pôr sobre os seus pés. A gente está fazendo a leitura em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios capítulo 4, versículo 26 e o versículo 27, depois o versículo 29 e o versículo 30. Aleluias. Está lá na tela? Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro versículo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27, a igreja. Agora o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for de boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja o 30. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Pedir para a pastora Verônica pular em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra estas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Amados irmãos, depois se alguém puder trazer um pouco d'água. Estamos falando sobre maturidade espiritual, né, nesses dias, em visto que é um assunto muito importante, né, para nós, porque muitas vezes nós percebemos como é difícil, né, a gente viver uma vida na presença de Deus, sem que não haja perseguição, sem que não haja tormento, sem que não haja prova, sem que não haja provações. Tudo isso, né, já estava dito. E eu tenho visto que uma das maiores dificuldades, né, nossa, né, para vivermos uma vida, Deus abençoe, Jean. Nossa, nesses dias de hoje, além do diabo, né, que muitas vezes ele tem, muitas não, né, sempre tem afrontado o povo de Deus. Além dele, também agora a gente, eu e você. Porque para nós vivermos uma vida espiritual, né, para a gente viver perto de Deus, irmãos, existe alguns requisitos, né? Primeiro é a vontade de querer Deus. Se nós queremos Deus na nossa vida, aí está 50% já do caminho andado. Porque o desejo, ele ultrapassa limites. Porque quando nós queremos, né, ansiamos, almejamos por alguma coisa, né, nós não vemos, nós não medimos as dificuldades. Ou seja, nós enfrentamos elas porque nós desejamos alguma coisa. É sempre assim. Eu quero alguma coisa, a gente, independente de como seja, a gente vai atrás, a gente luta por aquilo e a gente consegue. E não é diferente, né, para a gente estar
perto de Deus, né? Para viver uma vida espiritual madura, uma vida espiritual abençoada, né? Deus tem usado os irmãos, né? Todas as quartas-feiras aí que me antecederam, e todos estão certos, porque a vida espiritual, irmãos, ela não é dada pronta para a gente, né? Há um processo, há etapas a serem seguidas, né? Há um caminho a ser trilhado. Mas que bom, né? Eu e você, né? Estamos aqui esta noite. É claro que muitas pessoas, né, precisavam estar aqui também para estar compartilhando, né, essa palavra, para estar ouvindo essa palavra. Mas que Deus em Cristo abençoe, né? Graças a Deus temos gravado os nossos cultos, né? Deus abençoe os nossos ouvintes também, os nossos que têm acompanhado os internautas. Porque nós começamos, irmãos, vendo essa palavra que começa dentro de nós, irmãos. Tudo começa quando, lá no ventre da nossa mãe, quando eu e você estávamos sendo gerados e formados, isso é comprovado, que a emoção, né, de uma criança, ela já é adquirida desde da vida uterina, dentro do útero da mãe. Ela já começa a receber algumas características, né? E as emoções, ela começa a criança a perceber, né? Quando a mãe está ali triste ou alegre, né? As mães, né, podem dizer isso. Ver quando a criança começa a mexer dentro da barriga, né? E vendo que é influenciado muitas vezes pelo seu estado emocional. E nós começamos, né, isso depois que a criança nasce, até os 7 anos, né, alguns estudiosos, psicólogos, né, pessoas que estudam, estão nesta área, dizem que até os 7 anos as crianças já mapearam tudo, né, a questão da emoção e do sentimento, visto que são coisas diferentes, né? Se formos falar, mas eu estou sentindo, né? Às vezes você está emocionado, às vezes você não está sentindo. Para a gente entender, irmãos, como nós temos que renunciar à carne e viver no Espírito, né? Ou seja, alguns frutos do Espírito, né? A qual lemos em Gálatas: temperança, né? Bondade, longanimidade. Tudo é fruto do Espírito, irmãos. Para a gente poder amadurecer, nós temos que entender como eu quero que amadureça, né? Algum fruto, sem que eu não entenda como é o processo de amadurecimento. Rapidamente, para ilustrar, né? Tem um pé de pocã que eu plantei lá em casa lá, e já faz tempo que eu estou tentando que aquele pé dê fruto. E até a Verônica me ajudou, está me ajudando agora nesses dias, né? Deu um negócio na folha, que a folha fica preta e começa a atrapalhar a fotossíntese da planta, que ela precisa crescer e desenvolver para dar o fruto. Então ela fica anos, ela está do mesmo jeito. Ela não está evoluindo porque aquela praga que está na folha não deixa ela fazer o processo que ela tem que fazer para poder se desenvolver. Aí buscamos ver o porquê, né? Aí ela fez uma mistura de detergente com... Depois ela pode explicar melhor. E está aplicando na folha, aquele negócio está saindo das folhas, né? Aquele negócio preto saindo das folhas, e ela está respirando e está indo para frente, né? Então a vida espiritual nossa é assim. Às vezes eu quero ser maduro, né, espiritual, eu quero estar perto de Deus, mas eu fico patinando. Às vezes eu fico patinando e passa anos e entra anos, eu estou do mesmo jeito. O que tem acontecido comigo, né? E às vezes a intenção é boa, irmãos. Às vezes a intenção nossa é estar perto de Deus, mas a carne nossa, né? Como a gente processa as informações no dia a dia, como nós recebemos, né, as informações, como nós relacionamos com as pessoas no dia a dia. Muitas vezes nós não queremos, né, que saísse daquela forma. Até que a intenção nossa era boa, mas o negócio deu tudo errado. Deu tudo ao contrário daquilo que a gente imaginava. E a gente começa de novo, né, do zero, né? Deus me perdoa. Aí às vezes eu feri o meu irmão, né? Aí eu tenho que... Deus fala assim: não, você não tem que pedir perdão para mim, você tem que ir lá e pedir perdão para o teu irmão.
E às vezes a gente tem que nos humilhar, ir lá e pedir perdão para o irmão, porque nós ofendemos o irmão. Então a gente está vendo que o processo, ele não é tão simples assim, né? Existe um caminho a ser seguido, irmãos. E nós não podemos omitir, não tem como deixar de passar por esses caminhos, por esses aprendizados da vida. É claro que algumas pessoas aprendem isso mais rápido. Aprende talvez observando e vendo a situação de outra pessoa, da qual forma que ela está vivendo, ou ela está passando por aquilo, né? Aquilo não foi uma coisa agradável, né? Confortável na vida dela, e ela aprendeu a lição, e ela não tornará a fazer de novo, porque ela é uma pessoa sábia. Graças a Deus, Deus deu inteligência para mim, para você, para a gente evoluir, irmãos. Deus deu inteligência para a gente ser sábio, buscar aprender com os erros, para que o objetivo nosso está perto de Deus, né? Para que possamos viver em espírito, crucificar a carne, irmãos. Porque, como eu disse, às vezes as emoções que nos foram passadas lá no ventre da nossa mãe, ao decorrer do nosso crescimento, né? Nós mapeamos as emoções e relacionamos ela com o sentimento. E aí eu digo, né? Será que durante o dia inteiro, a gente vive somente uma emoção? Nós só temos um tipo de sentimento durante o dia? Não tem. Né? A gente acorda de manhã e a gente não sabe o que nos espera, né, ao decorrer do dia. Às vezes nós recebemos uma notícia boa, né? Nós ficamos, né, emocionados. Aí a emoção que aquilo que nós aprendemos que é algo bom para nós relacionamos com o sentimento de alegria. Então eu vou ficar alegre, transparece, né, no meu rosto, e isso é bom. Mas de repente acontece algo comigo que eu não gosto, que dentro de mim aquela emoção é como negativa. Aí eu relaciono aquela emoção talvez como uma tristeza, ou como uma raiva, né, como a ira, porque isso eu aprendi desse jeito desde lá de criança, que quando eu sentir eu perceber tal emoção, eu vou sentir tal coisa. Aí eu relaciono isso. E como nós vamos crescendo, irmãos, e uma coisa que eu gosto de estar com Cristo, é que Ele consegue mudar um jambuzeiro bravo e uma oliveira verdadeira. Graças a Deus por isso, Jesus consegue nos transformar. Então, se eu tive esse trauma quando era criança, e foi me passada uma informação a qual essa informação para mim não é boa, para a minha vida, né, para o meu crescimento, tanto com Deus, também com as pessoas, né? Porque a gente não vive sozinho neste mundo, nós temos que nos relacionar. Né? Ontem, né, o pastor Zé Fábio finalizou o estudo nas terças sobre relacionamento, que não tem como a gente viver sozinho, nós temos que nos relacionar. Principalmente nós, cristãos, né? Que a sociedade hoje busca lugares bons para se relacionarem. Se eles olham para a igreja, a Assembleia de Deus, né, Santa Luzia, lá é um povo que se relaciona bem, né, um povo que dão bem, então isso é bem visto e as pessoas sentem o desejo de vir para cá, porque nós transmitimos isso para as pessoas. Mas é importante, né, nós podemos entender as nossas emoções e relacionar os nossos sentimentos com elas. Mas por que, irmão Giovanni? É porque as emoções, irmãos, muitas das vezes, quando nós percebemos que é algo negativo na nossa vida, isso e tratado de uma forma correta, isso nos dá uma sobrevivência. Isso nos faz nos movimentarmos, ou seja, nos movermos, trabalhar aquilo que não está confortável, mudar aquilo que está errado dentro de nós. Né? Vamos dar um exemplo, talvez um exemplo claro disso. Está lá o
andando de carro, né? Às vezes como algo fácil de entender para quem dirige carro, e às vezes acende lá a luzinha da gasolina do reserva e a gente fica na negligência, né, de completar. Às vezes aconteceu isso comigo, mas eu não gosto de andar, porque hoje tem veículo que a gente não pode deixar sempre no reserva, né, que estraga. Mas aí, de repente, acabou num lugar onde que não tinha o posto e não tinha como você ter ajuda, e você vai ficar nervoso porque você sabia, né, que era para você ter abastecido e agora você ficou na mão. Ou seja, a emoção que você teve ali de acabar a gasolina é a mesma coisa de você correr de um animal feroz, né? Eu talvez não sei quem que já correu aqui de cachorro bravo e teve que sair correndo, porque você viu que aquela emoção foi algo que te deu uma sobrevivência. Então, ou seja, você relacionou agora o teu sentimento com a tua emoção, né, talvez agora o sentimento de medo com uma emoção ruim, negativa, né, de estar correndo de algo que você era inesperado, mas que te trouxe uma sobrevivência daquilo, né, te livrou de alguma coisa. Então isso é um ponto positivo. Agora, ao contrário, se nós tivermos emoções, né, negativas e a gente tratar isso errado, né, como uma ira e de repente desferir palavras contra os nossos irmãos ou buscar os nossos próprios caprichos, queremos ser sempre pessoas buscando que as pessoas nos atendam rápido, né, nos nossos problemas, buscando que sempre nas nossas dificuldade que as pessoas nos atendam rápido, sempre buscando um mimo das pessoas, né, um compadecimento das pessoas. Isso não é bom, porque isso é uma atitude imatura, irmãos. É uma atitude imatura. Mas as emoções são isso. Né, até depois, se os irmãos quiserem aprofundar mais sobre esse assunto, né? Isso hoje se chama inteligência emocional. Existe hoje, né, grupos, pessoas que estudam e têm levado isso a sério, né? Depois os irmãos quiserem buscar mais sobre o assunto, chama inteligência emocional. Eu creio que na vida ao qual nós vivemos, irmãos, nós queremos estar perto de Deus, nós temos que buscar viver uma vida boa, entender como as coisas funcionam dentro da gente. Porque nós temos que viver em espírito, nós temos que nos amadurecer, irmãos, porque muitas vezes ficamos patinando, né, e não saímos do lugar. Mas quando nós começamos a entender a nossa vida, como nós recebemos a informação, nós processamos ela e nós devolvemos isso, né, nós vamos começar a viver melhor. Porque o que acontece hoje é que muitas pessoas, ao receberem a perceberem algumas emoções, elas não processam isso. Ou seja, a emoção, ela é um movimento, né? Aqui no grego diz assim: eu anotei aqui o que é emoção. A emoção no grego Aleluia, Jesus. As emoções, irmãos, ela é algo que nos põe em movimento, ou seja, deu uma... Onde que eu anotei? Glória a Deus. Jesus é bom.
Glória a Deus. Emoções. As emoções são um estado. As emoções são um estado de ânimo, né, produzido por impulsos de sentimento que existe dentro de nós. A explosão de raiva, né, reduz nossa carga de trabalho ou facilita nosso explosão de raiva, né? Muitas vezes, né, o que tem levado, né, as nossas vidas, né, a ficar com raiva é o excesso de trabalho. E como a gente vai estar melhorando isso? Diminuir a carga de trabalho ou facilitar o jeito que você faz as coisas, né? Em Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Às vezes ficamos apegados, né, irmãos, a tantas coisas no dia a dia, né, com os serviços, com as nossas atividades, né, seculares, e nós não percebemos, né, que nós estamos acumulando estresse, e isso está fazendo que nós ficamos mais com raiva, né, explodimos mais, pessoas intolerantes. Mas em contrapartida também, ficar ocioso também não é bom. Entre trabalhar muito e ficar ocioso, né? Então vamos procurar alguma atividade, irmãos, ocupar a nossa mente, né? Não ficar ocioso, porque muitas vezes o problema da ansiedade começa a trazer o sono inquieto, né? Uma exaustão nervosa, porque a vida é uma só, né? Pedir para a pastora Verônica pular em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aleluia. Diz assim, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a vida é uma só, não tem outra vida, irmãos. Nós temos que buscar viver bem, né? Porque a cada dia, né, dia de amanhã já basta o seu mal. Então não vamos querer fazer tudo de uma vez só, senão vamos ficar pessoas raivosas, né, explosivas. Vamos buscar, né, ter um ambiente saudável, amistoso, né? Porque hoje, né, essa inteligência emocional, ela trata isso. Mas isso não só no ambiente de serviço ou na igreja. Em todos os lugares, né, que nós vamos pensar que se a gente viver bem, vamos ser pessoas melhores. Tem Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Diz assim: vamos ser pessoas mais fortes, irmãos. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Aleluia. Então nós vemos que o relacionamento, um ambiente saudável e amistoso, isso nos fortalece, irmãos. Isso nos fortalece. Então se vivemos em ambiente hostis, né? Ou seja, em ambientes hostis, isso será muitas vezes levado ao fracasso. Provavelmente, né, isso não irá bem. O famoso psicólogo, né, Harry Stake Sullivan disse: são necessárias pessoas, né, para fazerem pessoas adoecerem, e são necessárias pessoas para curarem pessoas. Pedir para a pastora colocar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33.
Aleluias. Porque se tão somente, irmãos, se a gente buscar esse equilíbrio, né? Viver bem, buscar uma vida saudável, uma vida amistosa entre as pessoas, vamos ser mais criativos. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos ser mais criativos, vamos buscar ter mais o autocontrole sobre os nossos sentimentos, né, as nossas emoções. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E é verdade, irmãos. Se você está num lugar onde a pessoa só reclama, uma pessoa fala mal da outra pessoa, né, uma pessoa, ela não fala nada da Bíblia, né, uma pessoa que não busca ter uma vida íntegra, não falar as coisas que edificam, uma pessoa que fala para os ventos, muitas vezes falando até contra Deus, até contra Jesus, né? Indo ao contrário do que a palavra prega. E depois de pouco tempo de conversa, né, você sai até cansado do papo, porque não produziu nada, foi perda de tempo. Ao contrário de quando você conversa com alguém que tem assunto, né? Que conversa, que coisas boas, né? Que você sente bem. E então aquilo te edifica. Então as más conversações corrompem os bons costumes, irmãos. Vamos buscar então conversar coisas boas, não somente na igreja, lá fora, irmãos, principalmente lá fora. Mas são necessárias pessoas para curarem pessoas, né? Será que nós temos curado pessoas ou nós temos feito pessoas adoecerem, né? Que tipo de palavra, né? Que tipo de conversa nós temos tido, né? Nesses tempos? Porque certamente, né? Isso é fato. Quando alguém não tem nada a oferecer, né? Você vai conversar com a pessoa fala as coisas sem sentido, né? Coisas vazias, coisas que te levam para baixo, né? Só reclama, só murmura. Você pode ver que são poucas pessoas que estão perto dela. Mas quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, né, que fala de Jesus, né, que é uma pessoa que é otimista, né, ainda que as coisas parece que não vão dar certo, mas ela acredita, tem fé que vai dar certo, né, você está curando, né, as pessoas que aproximam perto de você, ela está sentindo, né, essa presença do Espírito Santo, essa energia de Deus, né, a glória de Deus que está dentro de você, ela está sentindo isso. Ela fala assim, olha, aquela pessoa lá, eu gosto de estar perto dela, porque hoje eu acordei mal-humorado, mas eu vou lá perto daquela pessoa porque eu sinto bem. Ou seja, você está sendo usado por Deus para curar a alma daquela pessoa. E muitas vezes as pessoas não falam, mas a gente presta atenção. As pessoas, muitas pessoas, que Deus, né, em Cristo, sempre nos dê graça, né, para poder fazer esta obra, né, que é um ministério de levar a presença de Deus, a presença de Jesus para as pessoas, da gente ter paciência, né, irmãos, em ouvir as pessoas, quando as pessoas nos procurarem, porque talvez ela já procurou muitos outros recursos e não achou nada, mas ela viu que você é uma pessoa que serve a Deus, que serve a Jesus, e talvez você é o último recurso que ela está procurando, e você vai ser usado por Deus, né, para Deus salvar essa pessoa. Acredite nisso. Essa pessoa já procurou outros caminhos, já procurou outros recursos, mas não achou nada, mas você é o recurso, né, enviado por Deus, né, para salvar, né, uma alma, ou seja, várias almas. Ora a Deus. Porque se nós não buscarmos, irmãos, estar perto de Deus, não buscarmos esse amadurecimento, nós que estamos engajados nessa caminhada de fé, nós temos como necessidade, irmãos, nos amadurecermos. Porque o que acontece muitas vezes, né, nesse processo de maturação, da gente ficar sufocando as folhas, né? Acabei de, como eu comentei, né, no começo da palavra, sobre a laranjeira, né?
aquela praga, que eu não lembro o nome, que vinha sobre a folha, sufocando a folha, e anos ela do mesmo tamanho não ia, eu vendo a hora daquela planta morrer. Às vezes o processo de maturação nossa, se a gente não procurar nos esvaziar dessas tensões emocionais, irmãos, que muitas vezes nós adquirimos nesta caminhada de fé, nós vamos começar a nos adoecer. E muitas pessoas têm sido porque não têm aprendido ainda o amadurecimento. E quando nós ajoelharmos para orar, uma das nossas orações, nós temos que falar assim: Deus, ajuda a ser mais maduro, Senhor. Deus, eu quero descansar, colocar o meu fardo aos teus pés, porque o Senhor disse que o jugo seria suave, o fardo seria leve, Senhor. O Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó. Eu quero estar perto de Ti, eu quero crescer em Tua presença, né? Fazer uma oração sincera com Deus. Deus vai nos dando uma porta de escape. Ou seja, vamos nos esvaziando, né, na presença de Jesus, né, através da oração. E Jesus vai nos mostrando o caminho, né? Como esta noite estamos aqui buscando a Tua Palavra. Mas é importante, né, que os irmãos busquem, né, a leitura. Porque muitas vezes, se nós interiorizarmos, irmãos, essas emoções, né, esses conflitos ficarem enraigados dentro da gente, isso vai refletindo como nos sintomas físicos, como cólicas, né, nas mulheres, úlceras, asmas, pressões altas, fadigas, alergia. Lá em Provérbios, pedi para a pastora Verônica para em Provérbios capítulo 17, versículo 22. Aleluias. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Ou seja, já está escrito na palavra de Deus: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Pensa só que coisa ruim. Eu não imagino, irmão, eu já quebrei o braço, né? Já feri o osso. Mas secar o osso deve ser muito ruim, né? Tem um processo de, talvez, algumas doenças que acomete a pessoa sentir esse tipo de dor, porque dor nos ossos não é fácil. Mas o que nós entendemos aqui é que, ou seja, você está bem com Deus, né? Você está uma pessoa equilibrada, que se autocontrola, você se relaciona bem com as pessoas, você tem essa alegria agora, isso é como um remédio, né, para a sua vida. Mas se a gente não tratar as coisas que nos advêm, nós ficar interiorizando, né, emoções e não resolvendo essas coisas sobre a nossa vida, começamos a ficar doentes, né? As cólicas, úlceras, alergias, e às vezes a pessoa até gasta dinheiro com o médico, e às vezes o médico não acha a raiz do problema, faz os exames, faz mais exame e a medicina não consegue entender da onde que está surgindo aquilo. Mas a gente que na presença de Deus, serve a Jesus, né? Esta noite estamos aprendendo aqui, nós temos que descansar no Senhor Jesus. É nele que nós temos que aprender a tratar nossa alma, nossa vida, né? As nossas emoções. Começar a partir de hoje, né? A reescrever, a mapear os nossos sentimentos. Quando nós percebermos alguma emoção que vai vir sobre a nossa vida durante o dia, qual o sentimento que eu vou aplicar a ela? E como fizemos na leitura oficial, não pôr o sol sobre a sua ira, né? Sobre esse termo, né? Não pôr sobre a sua ira. Alguns estudiosos dizem assim que Paulo, ele escrevendo isso, eles usavam muito naquela época sobre os debates dos gregos, de Aristóteles, né? Que eles se debatiam muito, né? Os filósofos durante o dia, ficavam eles medindo, né? Medindo intelectualidade, né? Naqueles discursos, né? No Areópago, onde até mesmo que Paulo pregou. Mas quando chegava o final do dia, irmãos, quando chegava o final do dia, eles se abraçavam. Eles o dia inteiro eles ficavam lá se discutindo um com o outro, né? Discutindo, né, sobre as estrelas, sobre, né, a formação,
todos os assuntos diversificados, né? Um querendo tentar que o outro entendesse ele, mas ao chegar ao final do dia, eles se abraçavam, irmãos, porque aquilo fazia mal se eles deixassem aquilo interiorizar dentro deles. Então eles tratavam isso, eles não levavam embora, ficava lá. Então vamos deixar os pés de Jesus, irmãos, não vamos interiorizar, né, as emoções, mas a partir de hoje vamos ser pessoas equilibradas, pessoas que aplicam o sentimento correto quando nós percebemos alguma emoção, né, na nossa vida, uma emoção negativa, principalmente as emoções negativas. Usar as emoções negativas para a sobrevivência, irmãos. Não para a cólera, não para maldizer o irmão, não para falar, né, prejudicar o irmão, mas para usar como sobrevivência, né, nossa. Há pessoas, né, que dão rédeas soltas aos seus sentimentos. Isso pode ser prejudicial, né? Nós temos várias experiências durante o dia. E a grande preocupação é a gente não pôr rédeas nos nossos sentimentos, irmãos. Né, você tem freado os teus sentimentos ou nós temos deixado os nossos sentimentos à vontade? Nós temos que vigiar os nossos sentimentos, irmãos, porque o nosso coração é enganoso. Nós temos que vigiar os nossos sentimentos, porque, como eu disse, ao longo do dia, né, nós somos submetidos a várias experiências. Nós temos que blindar o nosso coração, a nossa mente, irmãos. O imaturo tem dificuldade de dominar as suas emoções, né? O imaturo tem dificuldade de dominar as suas emoções, né? Os indicativos, né, de falta de maturidade é ser explosivo, ter autopiedade, né? Pessoa ser autopiedosa, e a pessoa tem constante necessidade de consolo. Sempre ela quer ser consolada, sempre ela quer ser consolada. É um coitadinho. Vamos pedir para o pastor pular em Provérbios capítulo 15, versículo 18. Provérbios capítulo 15, versículo 18. Diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Ou seja, a pessoa que ela é imatura, ela busca a contenda, ou seja, ela é uma pessoa quente, né, que esquenta o ambiente, mas uma pessoa longânima, é uma pessoa que ela apazigua a luta. Ou seja, uma pessoa madura, né? Vamos buscar nosso amadurecimento, irmãos. No mundo há duas classes de pessoas, irmãos: as que choram e as que vêm de lenço. As que choram não aprenderam a lidar com suas emoções. Então, ou seja, a emoção vai vir, mas ela não aprendeu nada. Ela vai viver sempre chorando, sempre lamentando. Por mais que até mesmo, né, se alguma coisa boa vier sobre a sua vida, ainda é bem capaz ela chorar, porque não era do jeito que ela queria. E ela não valoriza a bênção que recebeu, ou seja, a pessoa ingrata. Mas as que vêm de lenço, irmãos, são as pessoas que superam os seus dramas existenciais e ainda conseguem ajudar as que choram. Pedi para a pastora pular em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Qual pessoa que nós temos sido, né, nesses dias? As que choram ou as que vêm de lenço? Nós temos superado, né, as nossas emoções, nós temos tratado as emoções, ou nós temos vivido em lamentações? Diz assim a palavra de Deus ali: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada dia mais, seja menos amado. Ou seja, Paulo, ele procurava fazer o bem para o próximo, ainda que lhe custasse a vida, né? Exemplo de Jesus, né? Sede exemplos, né, de Cristo. Olha como Jesus, né, como
aquele que deu a sua própria vida por nós. Como vamos, né, vender os lenços? Vamos dar o lenço, né, ajudar as pessoas, para as pessoas que choram, que precisam. Porque o papel nosso, né, de cristãos é superar, irmãos, esses dramas existenciais. É superar, porque Deus já nos deu a vitória. Jesus já morreu na cruz. Isaías diz isso, que Ele levou sobre si todas as dores, né? Tudo isso estava sobre Ele, né? E hoje nos deu a paz. O que mais nós precisamos, né? O que mais nós precisamos? O que mais nós precisamos? De mais alguma coisa? Provérbios 29. Pedi para o pastor pular em Provérbios 29, versículo 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Ou seja, nós procuramos, né, um homem bom, né, de um bom tanto. E o homem bom, aqui entendido como um homem mais sóbrio, busca um segundo pensamento. Porque o tolo, ele fala aquilo que ele não pensa para falar, é um insensato. Ele fala aquilo que vem na sua cabeça. Mas o homem bom, né, o sensato, ele busca um segundo pensamento. Ou seja, peraí, será que é esse pensamento? Será que é isso mesmo que eu tenho que falar? Então ele filtra, né, o pensamento, né, busca apurar mais a situação para poder falar alguma coisa ou tirar a sua conclusão. Muitos não têm tido maturidade suficiente para transformar seus lamentos mais de crescimento. Muitos, né, não têm transformado o suficiente. Somos medidos, né, como nós mantemos em tempos de controvérsias e desafios. É assim que somos medidos. Pedi para a pastora pular em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Porque nós somos medidos assim. Em momentos bons, né, poder superar as coisas em momentos bons é fácil. Mas os momentos de crise, os momentos difíceis, né, aí que vamos ver realmente, né, quem somos, né, quem são as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e o 10. Diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É nas dificuldades, irmãos, que é medido o homem. Pedi para o pastor pular em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E o 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então é na dificuldade que nós vemos, que nós medimos um homem. Eu tinha notado no começo da folha aqui, que eu queria falar aquela hora. Emoção, vem do latim, emover. O emover, a palavra emoção no latim significa emover. A letra E significa energia e mover, movimento. Toda emoção que percebemos e usamos de forma negativa existe para nos ajudar a movimentar-se em nossas vidas, mudar o que não está bom em desequilíbrio. E se não movemos, acabamos gerando doenças ou dores dentro de nós. Então nós temos que mover, irmãos. Nós temos que mover. Se não movemos,
vamos ficar doentes, irmãos. Mas a maneira qual nós vamos mover é o que determina. Vamos aplicar o sentimento correto no nosso movimento, irmãos. Esta noite nós estamos estudando sobre a maturidade espiritual. Nós temos que entender as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, irmãos. Porque se nós não entendermos, irmãos, nós vamos ficar repetindo e voltando no mesmo erro. Quem vive brigando com todo mundo demonstra falta de maturidade. Em Provérbios 19:19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano. Pague-se, porque se tu livrares, virás ainda a fazer novamente. Pedir para o pastor, já está lá. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ou seja, a pessoa que é desequilibrada, irmãos, que não busca ter o equilíbrio, busca a ajuda de Deus, de Jesus, Deus, me ajuda aqui a mudar, não quero ser desse jeito, porque não está bom, Senhor, eu não estou me relacionando bem com as pessoas, eu quero estar em paz com o Senhor, com as pessoas, eu quero viver bem, Senhor. Deus vai nos conceder isso. Mas se a gente viver uma vida insensata, uma vida de briga, a gente vai prejudicar as pessoas e nós vamos ser prejudicados por isso. Toda vez que uma pessoa ela prejudica alguém, irmãos, automaticamente ela é prejudicada. E se a gente tentar tirar isso dela, essa paga, vamos dizer assim, desse prejuízo que ela vai ter de ter prejudicado alguém, ou seja, você está fazendo com que ela não aprenda com o erro dela e fazendo com que ela torne a fazê-lo novamente. É isso que está dizendo aqui. Então nós temos que ter um cuidado. Quando uma pessoa ela fez alguma coisa errada e ela está colhendo frutos ou a consequência daquilo que ela fez, ou seja, ela está tendo a oportunidade de não fazer de novo, de aprender. Mas se a gente ajudar, ela não vai entender que aquilo foi ruim. Ou seja, ela vai tornar a fazer de novo. Mas quando você vê alguém, talvez numa situação, está pagando, alguma coisa está acontecendo na vida dela, muitas vezes é algo de ruim que ela fez. E nós temos que entender, irmãos, e aprender com isso. Porque todos nós estamos sujeitos a errar. Mas nós temos que aprender com os erros. Vamos buscar o autodomínio, É uma característica de uma pessoa madura. A pessoa madura sabe governar todo o tempo suas emoções. Suporta o sofrimento com coragem, resignação e esperança, Pedir para a gente finalizar, a pastora põe Romanos 12:12. Aleluias. Toda pessoa madura sabe governar todo o tempo suas emoções. Suporta o sofrimento com coragem, resignação e esperança. Ou seja, ela entende que aquilo ela tem que passar. Porque ela é uma pessoa madura, irmãos. Ela não fica questionando. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, se estamos num processo de amadurecimento, irmãos, e às vezes nesse processo estamos num pedaço do caminho que não está bom, não reclame, não murmure, irmãos. Mas isso vai passar. Porque essa coragem, tenha coragem para continuar passando. Porque isso é uma característica de uma pessoa madura. Porque muitas das vezes, irmãos, são postas situações não confortáveis, mas lá na frente vamos ser pessoas melhores. Amém? Que Deus e Cristo abençoe os irmãos, que possamos buscar o Senhor todo o tempo, em oração, em jejum, em consagração da nossa vida, e ficarmos vigilantes, porque todos aqui são canal de bênção para Deus. Todos aqui são pessoas, são missionários, são pessoas que lá fora na sociedade, pessoas que estão aí prontas para ajudar o próximo.
é que você seja um canal de bênção, né? Continue sendo um canal de bênção na sociedade onde você vai.